paz do Senhor, queridos professores! Como vocês estão, hein? Olha, eu tô animada porque a gente já tá chegando no finalzinho do trimestre. Já estamos na lição 12, gente! E a nossa lição hoje, olha o título da nossa lição: O amigo que se tornou um pregador. Diante desse título, você já pode lançar a pergunta para suas crianças. Crianças, que amigo será esse, hein, que se tornou um pregador? E você pode perguntar para elas: ô crianças, vocês sabem o que é ser um pregador? Deixa cada uma falar e dar sua opinião sobre o que elas acham o que é ser um pregador, e depois você vai e diz, né? E fecha. Pregador é aquele que prega a palavra de Deus, que fala do amor de Deus para todas as pessoas. E hoje nós iremos conhecer quem foi esta pessoa chamada para ser esse pregador. Hoje vai aprender nessa lição, tá certo? Mas antes disso, receba sua turminha com bastante alegria, com animação, tá certo? Dê abraço neles, bem forte, porque agora pode dar abraço, não estamos mais no tempo da pandemia. E ali você pode fazer aquela oração abençoada e convidá-los a louvar um corinho aqui que eu trouxe. Olha só, este corinho para você cantar com a criançada. Vou contar com vocês, tá certo? Existem muitas crianças no mundo que nunca ouviram falar de Jesus. Repete. Existem muitas crianças no mundo que nunca ouviram falar de Jesus. Senhor manda obreiros ao redor do mundo, levando a palavra de luz. Pois muitas crianças no mundo inteiro estão distantes do amor de Jesus. E aí você pode, olha, trabalhar este corinho com a sua criança, tá certo? E dizer: crianças, vocês sabiam que tem muitas crianças em todo o mundo? Tem crianças, amigas suas no seu colégio, tem crianças ao seu lado, seu vizinho, que nunca ouviu falar de Jesus, que não sabe nem quem é Jesus. E Deus, ele conta com você para falar do amor dele para essas crianças. E existem várias formas de ser um missionário e levar a palavra do Senhor. A gente pode, olha, levar a palavra de Deus através da nossa vida, com a nossa atitude. Nós podemos testemunhar que somos filhos de Deus através da nossa obediência a Ele. E aí você pode ir trabalhando esse versículo, mas você também pode, criança, orar por aquela pessoa, né, que talvez esteja precisando, esteja triste, esteja cabisbaixo, algum coleguinha que você veja que tá triste, você pode chegar junto. E é uma forma também de você estar falando, né, de Deus para outras pessoas, para outros coleguinhas, para outras crianças. E ali você pode estar trabalhando esse corinho, tá louvando junto com suas crianças esse corinho, tá certo? E para a lição de hoje, que vem falar sobre Timóteo, eu fiz esse recursozinho aqui, tá bom? Esse cenário, não sei se vocês se lembram, mas é daquele cenário de Marta e Maria. Olha só, já vamos reutilizar, tá bom? Podemos usar esse cenário para outras e outras histórias, tá certo? E aí você pode ir adaptando. Já os personagens eu fiz de rolinho de papel higiênico, que eu também posso ensinar aqui para vocês, tá certo? E você pode ir aplicando e ensinando a sua criança a respeito da história. Crianças, naquela época, o menino Timóteo, olha, ele tinha sua mãe Eunice, e sua vovozinha Lloyd. E desde criança, em casa, a avó dele, a mãe dele, tinha sempre o costume de ensinar a palavra de Deus, ensinar sobre o amor de Deus a Timóteo. E Timóteo sempre estava com o ouvido bem atento. Timóteo amava aprender sobre a palavra de Deus, sobre as escrituras sagradas. E o melhor ainda, ele procurava colocar em prática tudo o que aprendia. E ele não colocava tanto em prática que as pessoas falavam muito bem de Timóteo. E ele foi crescendo na presença de Deus, aprendendo sobre Deus com sua mãe, com sua avó. E aí você já pode lançar a pergunta: criança, e como é que vocês em casa, hein? Vocês pegam na Bíblia? Vocês pedem para mamãe ou papai ler na Bíblia
mensagens, histórias da Bíblia Sagrada para vocês. E aí você pergunta, lança essa pergunta para elas, deixa elas falarem, tá certo? E diz que em casa a gente deve tirar o nosso momento de aprender mais sobre Deus, de ouvir Deus falar. E a gente só ouve Deus falar como pegando na Bíblia Sagrada, abrindo a Bíblia Sagrada, lendo a Bíblia Sagrada. Aquela criança que estamos na faixa etária que eles ainda estão aprendendo a ler e escrever, aí você pode dizer, você pode chamar seu pai, pode chamar sua mãe, pode chamar seu vovô, seu titio, para ler a Bíblia com você, para ler a Bíblia para você, tá certo? E ali você pode lançar essa pergunta, né? Pois é, crianças, e Timóteo gostava muito de ouvir daquele momento em que sua avó e sua mãe estavam lá ensinando a palavra de Deus. E ele foi crescendo, e certo dia, o missionário Paulo, quem é que se lembra do missionário Paulo? Ele voltou, e quando ele voltou para a cidade onde Timóteo morava, ficou sabendo, né, que Timóteo estava dando um bom testemunho de filho de Deus, de obediente à palavra de Deus, e Paulo fez um convite para Timóteo. Timóteo, eu venho aqui lhe convidar para você ir comigo ser um missionário. E naquele momento, Timóteo, ele poderia ficar com medo, né, assustado, mas como ser um missionário, falar da palavra de Deus, ser um pregador, como assim? Mas Timóteo, ele não se deixou ser levado pelo medo, muito pelo contrário, ele assumiu aquela missão e foi junto, olha, com Paulo, pregar a palavra da salvação. E que palavra da salvação é essa? Essa palavra da salvação, olha, que você pode aproveitar esse momento, professor, quando estiver falando da história e quando dizer que Timóteo foi chamado para ser um missionário, um pregador junto com Paulo, você pode aplicar o plano da salvação para a sua salinha, tá certo? E que mensagem de salvação é essa? Aí você, olha, na própria internet tem vários recursos disponíveis que você pode estar colocando aí para fazer o seu plano da salvação, tá certo? Existem vários recursos, várias formas de realizar o plano de salvação. Eu trouxe uma forma aqui, tá certo? E aí você pode dizer, que mensagem de salvação é essa? E Paulo e Timóteo, eles saíam pregando a todo mundo, dizendo que Deus, ele é o Deus perfeito, nele não há erro, e ele é um Deus de amor, e ele criou todas as coisas. E você pode lançar a pergunta para as crianças, que coisas que Deus criou? Aí deixa elas falarem, Deus criou o céu, Deus criou o mar, Deus criou a terra, muito bem, e Deus, ele criou o homem. Ele criou o homem à sua imagem e semelhança. E Deus, ele criou o homem para viver com ele no céu. Mas, crianças, sabe o que é que não entra no céu? Olha só, o que não entra no céu é o pecado. O pecado nos afasta de Deus. Não deixa que a gente chegue no céu. Não deixa que a gente se relacione com Deus. Mas o que é pecado? Você lança a pergunta para elas, tá certo? E elas vão dizer exemplos de pecado. Muito bem. Aí você diz, pecado é tudo aquilo que eu faço que não agrada a Deus. Tudo aquilo que eu penso, que eu vejo, que eu falo, que eu sinto, que eu faço e que me separa de Deus. E com o pecado eu não consigo chegar ao céu. O céu, que é o lugar onde Deus preparou para que a gente vá morar com Ele. Mas diz na Bíblia Sagrada que Deus enviou o seu Filho Jesus Cristo para morrer pelos nossos pecados. Na Bíblia diz que sem derramamento de sangue não haveria perdão dos pecados. Era necessário que Jesus viesse ao mundo. Jesus nasceu como um bebezinho, cresceu e só fez coisas boas. Jesus, ele nunca fez nada de errado, porque Jesus também é santo. Mas as pessoas ruins pegaram Jesus, crucificaram Jesus e ali Jesus derramou o seu sangue naquela cruz. Pois é, crianças, mas por meio desse sangue, quando a gente convida Jesus para morar no nosso coração, o nosso coração, que antes era sujo, cheio de pecado, a gente passa a ser filho de Deus. E aí você pode perguntar à sua criança se a sua criança deseja receber Jesus Cristo em seu coração. E faça lembrar que Jesus Cristo não está mais naquela cruz pendurado, não. Jesus Cristo, ele ressuscitou ao terceiro dia. E você diz, ele foi sepultado, mas ao terceiro dia ressuscitou. E ele deseja morar em nosso coração. E aí você pergunta, criança, você deseja receber Jesus como seu Salvador? Aí, se ela disser que sim, aí você diz, criança, existem 3 passos para você receber Jesus como seu Salvador, para que você possa se tornar filho de Deus. O primeiro passo, você precisa reconhecer que você é pecador.
É, porque na Bíblia diz que todos pecaram. E aí, você pergunta pra elas, vocês reconhecem que são pecadoras? E se elas disserem, não, tia, mas você alguma vez já mentiu? Já desobedeceu papai e mamãe? Pois é, isso é pecado. Então você é pecadora. Eita, tia, é verdade, pois é. Então, o primeiro passo é reconhecer que a criança é pecadora. Segundo é crer que Jesus Cristo morreu na cruz, mas ao terceiro dia ressuscitou para nos salvar do castigo do pecado, que é a morte eterna. A morte eterna é viver para sempre distante de Deus. Mas se a criança crê que Jesus Cristo morreu pelos seus pecados e crer que ele ressuscitou ao terceiro dia, agora o terceiro passo é somente convidar Jesus para morar no seu coração. E aí você pergunta, você quer que receber Jesus agora no seu coração? Se ela disser sim, você faça uma oração com a sua criança, tá certo? Ore por ela e peça para ela repetir com você: Senhor Jesus, eu te convido para que o Senhor venha morar no meu coração, me perdoar dos meus pecados, eu quero me tornar teu filho. E aí sim, olha, a partir de agora, você se tornou filho de Deus. E Deus, ele quer de você que você cresça na presença dele. E como é que a gente cresce na presença de Deus? Orando, lendo a Bíblia, vindo para a igreja, tá certo? E era essa mensagem que o apóstolo Paulo e Timóteo estavam anunciando, a mensagem de salvação, o plano perfeito de Deus. Ele estava anunciando, e você pode anunciar esse plano da salvação para as suas crianças também, que talvez ainda não decidiram, né? Não convidaram Jesus para morar no seu coração. Talvez você tenha algum visitante na sua sala de aula, então não perca a oportunidade de semear esse plano perfeito da salvação no coração das suas crianças. É uma oportunidade única. Você não sabe se na outra aula esse visitante vai vir, mas aí a palavra foi semeada, a salvação foi ofertada àquela criança, tá certo? E ali você pode estar utilizando diversos recursos para o plano da salvação, inclusive, olha, o livro Sem Palavras, que é um recurso muito prático e fácil de se fazer, olha, com as cores do plano da salvação: verde, preto, vermelho, branco, que simbolizando, né, que quando Jesus entra no nosso coração nos purifica de todo pecado, e o amarelinho, que é o céu, simbolizando Deus, o amor de Deus. E também tem esse folhetinho, olha, que você pode se basear, na internet tem disponível também, mostrando cada versículo que você pode falar para aplicar o plano da salvação para a sua criança. E é importante, professor, que você tenha esses versículos em mente e leia, né? Pegue a Bíblia, leia na Bíblia, para a sua criança entender que a história que você está contando se encontra na Bíblia Sagrada. Ela vai ver você pegar na Bíblia, olha, aqui na Bíblia diz isso, e aí você lê para ela, tá certo? Mas eu havia me esquecido de mostrar aqui para vocês o recurso, né, para aplicar o versículo. E eu vou deixar tudo disponível em PDF, tá certo? O versículo diz assim, ó: seja forte e corajoso, não fique desanimado e nem tenha medo. Eu, o Senhor, seu Deus, estarei com você. Então, olha, o versículo bíblico você também pode estar aplicando com a sua criança, tá certo? E dizendo, né, que o jovem Timóteo, ele não teve medo, ele foi destemido, ele foi junto com Paulo, ele creu no Senhor, né, no Senhor, o seu Deus, e foi com Paulo. Ele sabia que Deus estava juntinho dele nesta missão. Então não tinha por que ele estar com medo, assustado, desanimado, não. Ele simplesmente teve coragem. E ali, a lição, o professor, traz uma sugestão de dinâmica muito, muito importante. Eu achei bem tremenda a sugestão de dinâmica que trouxe, né? Trazendo umas bexigas, né? Dentro das bexigas você pode colocar um bombom em cada bexiga, e ali cada criança vai enchendo, enchendo, enchendo. Você antes pergunta do que é que elas têm medo? Será que elas têm medo do escuro? Será que elas têm medo de alguém que talvez lhe faça mal? Então, a partir do momento que cada um estiver expressando, professor, o medo que elas têm, vocês digam. Aí você pode dizer para ela encher aquele balão e depositar todo o medo ali naquele balão. E ela vai enchendo, 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 e depois você ajuda elas a amarrar aquele balão.
E naquele momento, você pode fazer uma oração pelas suas crianças, né? Interceder pelas suas crianças e repreendendo todo o mal, tudo aquilo que vem ali trazer medo e angústia. E a partir daquele momento, você estende as suas mãos sobre as suas crianças, ore por suas crianças, interceda por suas crianças e diga: crianças, a partir de hoje, vocês não terão mais medo. O Senhor Jesus vai tirar o medo do coração de vocês. E nesse balão está todo o medo, representa todo o medo que vocês colocaram aqui dentro desse balão. Vocês agora estão entregando para Jesus esse medo. E vocês estão tirando o medo do coração e deixando Jesus controlar o seu coração. E a partir daquele momento você pede para cada um estourar aquele balão. Agora sim, vocês estão libertas, livres de todo e qualquer medo que antes estava amedrontando vocês, tá certo? E com essa dinâmica você pode trabalhar essa questão, né, de ter coragem, de não dar lugar ao medo. O medo faz parte do ser humano, faz, mas a gente não pode se deixar ser dominado pelo medo, tá certo? E para a próxima lição, você pode... No finalzinho, você pode até, né, lembrar suas crianças de convidar outras crianças para vir na próxima aula. Uma forma também de ser missionário, de pregar a palavra de Deus, é também convidando o amiguinho para vir para a escola dominical, para vir para o ciclo de oração infantil, né? Existem várias formas e aí você vai aplicando com sua criança, tá certo? Eu trouxe aqui um materialzinho para vocês verem como é que se faz, tá certo? Esse bonequinho aqui é bem fácil, bem rapidinho. Primeiro, eu pego uma folha inteira de papel ofício e vou cobrir esse rolinho de papel higiênico com essa folha inteira. Eu costumo usar a cola de isopor, tá certo? Ela é mais rápida e não permite que fique molhado. E aí, o que é que eu faço? Eu coloco aqui pra dentro. Pronto. Coloco pra dentro. Eu prefiro colocar o branquinho porque a gente vai fazer o rostinho, tá certo? E aqui, olha, só retalhos, tá vendo? Só retalhinhos eu posso fazer. Agora aqui, olha. Vamos fazer agora a roupinha. Olha só. E pode ser um dos personagens. Ó. Parte da roupinha, tá certo? E aí eu coloco por aqui, ó. A mesma coisa. Coloco pra dentro. Ó, parte já tá pronta. E aí o chapeuzinho, olha. Eu coloco aqui assim e vou fazendo. Ó, tá vendo? É assim. E aqui eu dou um corte aqui atrás pra colar um no outro. E vai ficar assim, tá vendo? E aqui é só colar essa parte do chapeuzinho, você cola. Passa um pouquinho de cola aqui também em cima, olha. Um recurso bem prático, fácil de fazer, econômico, com material que você tem em casa. Você pode estar fazendo os personagens. E aqui atrás você vai colocar a cola. Depois que colocou a cola, aí, meu filho, é só esperar secar que o seu recurso vai estar prontinho. E com a canetinha, com o hidrocor, você pode fazer a carinha do seu personagem, tá certo? Olha aqui, já tá prontinho um personagem bem simples de fazer. Nos outros eu coloquei a fitinha. Aí se você quiser colocar a fitinha, antes de colocar a roupinha, você já cola a fitinha, tá certo? E tá pronto seu personagem. Simples, fácil e prático, bem rapidinho você pode estar fazendo seus personagens, tá certo? É só deixar secar e vai estar prontinho. Professor, e como sugestão também, você pode até estar pedindo para suas crianças trazerem, né, a rolinha de papel higiênico para eles fazerem na sala de aula com você o Timóteo para eles levarem para casa, tá bom? E é isso, professor, você pode lançar
lançar o desafio para suas crianças de, na próxima aula, trazer um coleguinha, tá bom? É uma forma também de ser missionário, convidando coleguinhas para vir para a igreja. E se vocês gostaram, comenta, curte aí, compartilha. Até a próxima aula, se Deus permitir. Fiquem na paz! Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix. Uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81-98883-2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81-98883-2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.